Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Clóvis Júnior, aqui é o canal do Juclovito e aqui a gente está fazendo o projeto Evolução do Físico. Para você que já está no meu canal, seja bem-vindo de novo, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos comentários, obrigado pela sua inscrição. E para você que está chegando agora, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Juclovito e eu estou fazendo um projeto de treinamento em pessoas que, assim como eu, querem cuidar do físico, querem manter a forma, querem se definir e querem também cuidar da nossa autoestima, né? Que é uma coisa muito importante para a gente, né? Hoje, no primeiro vídeo, eu falei para vocês das experiências que eu tive, né? Com obesidade, das vezes que eu emagreci, depois eu engordei novamente e agora eu estou num processo de emagrecimento de novo, né? Eu comecei a fazer meu treino faz dois meses, né? E aí eu tenho até no primeiro vídeo, vocês podem estar dando uma conferida lá, tem as minhas fotos de como eu estava, né? Com 103 quilos e de como eu estou agora, tá? E hoje eu quero falar para vocês sobre treinamento em casa e responder, na verdade, a uma pergunta que sempre me fazem. Treinar em casa dá resultado? E hoje eu quero falar sobre isso para vocês. Treinamento em casa dá resultado? A resposta é sim, dá resultado. Porém, gente, para esse treinamento em casa funcionar, é necessário 4 pilares básicos. E eu vou estar mostrando esses pilares para vocês. Esses 4 pilares são foco, disciplina, disposição e reeducação alimentar. Com esses 4 pilares você vai conseguir malhar em casa, você vai conseguir ter resultados de uma pessoa que tivesse indo a uma academia, né, resultados impressionantes mesmo, e você ainda vai continuar podendo conciliar isso com os seus horários. Como eu falei no primeiro vídeo, muitas pessoas, assim como eu, não gostam de academia. Por quê? Porque muitas vezes o teu dia é corrido, você não tem tempo para estar indo em academia, para ter uma disponibilidade de horário, para estar se deslocando, e com esse treinamento em casa você consegue estar adaptando o seu treino a alguma vaga de horário que você tem no dia a dia em casa, tá bom? Então vamos começar a falar sobre esses 4 pilares para vocês entenderem como funciona o treino em casa, e no próximo vídeo a gente já vai começar a falar basicamente dos treinos, eu mostrando os exercícios para vocês e mostrando como fazer cada exercício e o que vai influenciar no resultado de cada exercício. Primeiro pilarzinho que eu queria falar para vocês é sobre o foco. Gente, treinar em casa, se você não tiver foco, não vai funcionar. Por quê? Porque quando você às vezes paga para ir a uma academia, o que acontece? Muitas vezes você nem quer ir à academia. Mas você fala, nossa, mas eu já paguei, né? É meu dinheiro que está sendo jogado fora se eu não for treinar. Então muitas vezes a pessoa ela vai, nem que seja para ir lá fazer um exercício ou outro e ficar enrolando o resto do tempo, mas essa pessoa ela vai para a academia. O que acontece? Quando a gente treina em casa, você tem que ter foco. Você tem que pensar o seguinte, não é porque eu estou treinando em casa que eu posso levar o meu treino de qualquer jeito. Não, eu tenho que pensar assim, não, eu estou treinando, então eu tenho que ter o meu horário certinho, tenho que já ter um lugar na minha casa preparado, como eu falei, pode ser a sala da sua casa, pode ser seu quarto, pode ser a lavanderia, mas você fala, não, aqui é meu lugar de treino, e já falar para o pessoal da sua casa, falar, olha gente, a partir de hoje eu vou tirar 1 hora, 40 minutos para fazer o meu treino em casa do meu projeto que eu estou acompanhando lá no YouTube. Vou fazer meus exercícios, então por essa 1 hora, 40 minutos que eu estiver ali, vocês não me chamem que eu não quero resolver nada. Eu vou focar nos meus exercícios. Então você literalmente tem que ter esse treino em casa como se fosse uma coisa assim, ó. Não, é uma coisa séria, isso aqui não é uma brincadeira. É a minha saúde, é a minha forma física, é a minha autoestima que está em jogo. Então a gente vai ter que ter isso muito fixado na mente de vocês. Foco. Eu posso falar que às vezes que eu fiz os treinos, tanto agora, que o pessoal está impressionado com por 2 meses eu ter perdido tanto peso e ter me definido tanto já, como da outra vez também que eu fiquei super definido quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade. O que acontece? O meu era um foco. Todos os dias, independente de qualquer coisa, eu falava, não, hoje eu tenho que treinar. Ah, tinha que resolver alguma coisa? Eu poderia resolver tudo. Meia-noite, eu falava, então eu vou treinar da meia-noite a 1 hora da manhã. Ah, eu queria fazer alguma coisa, ia assistir minha novela, fazer o que eu queria fazer, mas depois que eu fazia tudo que eu queria fazer, eu falava, não, agora eu tenho que treinar. Então vamos ter foco. Esse é o primeiro item necessário para o treino em casa funcionar, tá, gente? Foco. O segundo ponto para o treino em casa funcionar é a disciplina. A disciplina é muito importante, por quê? Porque assim como acontece quando as pessoas frequentam a academia, já vi muitos casos que as pessoas começam a fazer academia e de repente elas falam assim, ah não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou. Elas faltam um dia,
no outro dia elas inventam uma outra desculpa, faltam novamente, dali a pouco essa pessoa está uma semana sem ir na academia, e ela começa a faltar, é onde o treino dela na academia vai ficando parado. Em casa não é diferente, em casa você tem que ter disciplina e falar, não, tal hora é o horário do meu treino, seja período da manhã, da tarde ou da noite, você fala, não, esse horário é o horário do meu treino. Então, independente do que aconteça, problemas com a família, problemas no emprego, reunião do filho na escola, qualquer coisa, você tem que pensar o seguinte, esse é o horário para pensar em mim, esse é o horário que eu vou cuidar de mim, esse é o horário em que eu quero me amar, eu vou cuidar da minha autoestima. Então você tem que ter disciplina. Se você começa a se sabotar e começar a falar assim, hoje eu não vou treinar porque eu estou cansado, hoje eu não vou treinar porque minha amiga me chamou para ir para um barzinho, então eu não vou, o que acontece? Você vai começar a abandonar o seu treino. E é claro que se você não tiver essa disciplina e começar a cabular os seus dias de treino, o que vai acontecer? Automaticamente você não vai ter os resultados que você está vendo que eu estou tendo. Então, gente, a disciplina é essencial para que esse treino funcione. Por quê? Como eu falei no primeiro vídeo, o treino em casa, a gente não vai trabalhar com aparelhagem, a gente vai trabalhar com o quê? Aumento de repetições, e a gente vai potencializar o movimento de treino. Então a gente muitas vezes em alguns exercícios, você vai estar usando o próprio peso do seu corpo, a sua própria força a favor do seu treino. Então é um treino que ele funciona, dá resultado, mas ele tem que ser feito todo dia. Esse treino tem que ter frequência. E se você não tiver essa disciplina, o treino não vai funcionar. O terceiro pilar muito importante para esse treino é a disposição. Você sempre tem que disponibilizar um tempo para você e ter disposição para fazer os seus treinos. Complementando o segundo pilar, que é a disciplina, a disposição é essencial. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba falando assim, mas hoje eu estou tão cansado. Mas veja bem, se você estivesse fazendo academia, mesmo que você estivesse cansado, você não iria porque você está pagando? Agora veja bem, você está na sua casa, você está praticamente fazendo exercícios físicos, entrando em forma de graça. Por que você não tem essa mesma disposição de que você teria para fazer algo que você está pagando? Então, é isso que nós temos que pôr em mente. Hoje nós vivemos num tempo em que nós temos disponíveis ferramentas muito bacanas para que a gente possa aprender, para que a gente possa treinar, para que a gente possa até se profissionalizar e de graça, no meio social, no YouTube, no Facebook, em tantas plataformas digitais. Então, já que você está tendo o seu treino disponível para você aqui, que eu vou estar passando para vocês, então você tem que, a única coisa que vai ser exigida de você é ter a disposição. Tenha disposição, pense o seguinte, por mais que você esteja cansado, fala, não, mas eu tenho que treinar para que no final do ano eu possa colocar aquela roupa legal, para que eu possa viajar, eu possa entrar numa praia e sentir bem comigo mesmo, para que eu possa ver a minha saúde melhorar, para que me suma essa dor que eu estou tendo nas pernas, essa dor nas costas. Então você tem que usar a disposição com esse pensamento de que não, eu vou treinar para ter melhorias, tanto na minha parte estética, na minha parte emocional e também na minha parte de saúde, tá bom? Então o terceiro item importante é, vamos ter disposição para malhar, galera. O quarto item é a reeducação alimentar. E aqui eu vou ter que falar um pouquinho mais porque é uma coisa um pouquinho mais ampla. Muitas vezes o que faz uma pessoa desistir de treinar em casa, ou de fazer uma academia, ou de começar a emagrecer, é a questão da alimentação. Por quê? A gente vê tanta coisa louca que muitas vezes as pessoas colocam assim, não, mas você vai ter que ficar comendo só ovo, você vai ter que ficar comendo só batata, ou você vai ter que cortar um monte de coisa, vai ter que estar comendo só salada. Tem muitas dietas malucas espalhadas aí, na internet, E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que me privar de tanta coisa para entrar em forma? Não, gente, não é necessário. Eu posso falar para vocês, inclusive fiz uma postagem ontem no Instagram, falando justamente o quê? Você vai poder comer tudo que você quer comer, de forma correta, distribuindo seus horários de alimentação de forma correta e também você entendendo que é o seguinte, eu vou explicar para vocês como que funciona essa reeducação alimentar no nosso dia a dia. Nós temos 7 dias da semana. Você tem que comer saudável 6 dias da semana e você vai tirar um dia da semana para o dia do lixo. O que é o dia do lixo? É aquele dia que você tira para comer um lanche, uma pizza, alguma coisinha um pouco mais pesada, salgados, tomar refrigerante e tudo mais. Então esse vai ser o dia para você quebrar sua rotina de alimentação e você poder saciar a tua vontade de comer algo diferente, mais gorduroso, vamos dizer assim,
Mas nos outros 6 dias, você vai ter sua alimentação normal. O que é importante você entender? Dentro da reeducação alimentar, existe a questão do quê? Você tem que aprender que você tem que consumir menos calorias do que você costuma gastar. Por quê? Porque aí o seu corpo vai pegar suas reservas de gordura e vai começar a queimar para suprir essa falta de caloria que você está consumindo. Com isso, você vai fazer o quê? Emagrecer. Você vai poder comer arroz, feijão, salada, uma proteína, né, que seja carne, peixe, carne de vaca, frango, né, qualquer proteína que você goste de consumir, você vai consumir normal, saladas, legumes, verduras, cereais, leite, queijo, normalmente. A questão são as quantidades que você vai consumir. Então eu no meu dia a dia, que eu vou estar postando isso também para vocês nos próximos vídeos, eu me alimento normal. De manhã eu tomo meu café da manhã, café com leite ou café preto com pão, ou então bato uma vitamina para tomar. Na hora do almoço, arroz, feijão, salada, uma proteína, tomo suco. Normalmente, a diferença são as quantidades. Porque muitas vezes a pessoa ela engorda mais por excesso de comida porque por falta dela. Às vezes a pessoa já comeu, ela não está aguentando comer porque ela já está se sentindo cheia, forradinha, e ela continua colocando comida para dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de que tipo, você tem que regular as quantidades, se saciar, e a outra forma também de saciedade, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, é os períodos em que você se alimenta durante o dia. Então, o que acontece? Nós temos o nosso período de trabalho, temos o nosso período em casa. Muitas vezes as pessoas elas comem muito nos períodos de alimentação, por quê? Elas tomam café da manhã, depois elas ficam praticamente das 7, 8 horas da manhã até meio-dia sem se alimentar com nada. E o que acontece? Automaticamente no período do almoço, ela acaba fazendo um prato muito grande e comendo muito. Até aí não seria um problema, visto que ela ainda vai trabalhar o resto do dia, então ela precisa de energia para queimar. O grande problema é que muitas vezes por ela ficar depois da 1 hora da tarde até 6, 7 horas da tarde no trabalho, esse período todo sem comer, é onde muitas vezes a pessoa ela chega em casa às 7, 7 e meia da noite, ela come e ela vai fazer o quê? Se ela não pratica o exercício físico, o que ela vai fazer? Ela vai sentar para assistir uma novela, um filme, uma série e depois ela vai fazer o quê? Dormir. Ela não gasta essa energia. Então você vai dormir, você está com esse monte de calorias aí de energia para ser gasta, e como você vai estar dormindo, essa caloria, essa energia vai ser transformada o quê? Em gordura. Então, a maneira de se alimentar correta, que eu acho correto, que é o que eu aplico no meu dia a dia, é você fracionar sua alimentação em 6 alimentações. De que forma? De 5 a 6, tá, gente? De que forma? Você toma o seu café da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã e o meio-dia, que é o seu almoço, lá por volta de umas 10 e meia, o ideal é você levar para o seu trabalho, ou se você até puder buscar alguma coisa perto de onde você trabalha, você fazer um lanchinho. Seja um iogurte, seja um biscoito, alguma coisinha, para você mastigar. Por quê? Quando chegar na hora do almoço ao meio-dia, você já vai estar um pouco saciado, então você não vai comer muito. Você já vai reduzir a quantidade de almoço que você vai comer, a quantidade de comida que você vai comer no almoço. Depois, da 1 hora da tarde até as 6 horas, você também tem um período longo. Então, o que geralmente eu faço? Por volta de 3 horas da tarde, 3 e meia, eu faço mais um cafezinho da tarde. Entendeu? Aí eu como um lanchinho, né? Tipo um pão com frios, ou um biscoito de água e sal, um iogurte, ou até mesmo tomo um café e como um pãozinho com alguma coisa numa padaria perto lá do meu trabalho. Então, o que acontece? Você pode levar também pro trabalho, né? Leva lá, faz a sua lancheirinha, né? Igual a gente fazia na época da escola, e leva pro trabalho, deixa ali separadinho para você comer às 3 horas da tarde. Aí quando você sai do trabalho às 6 horas da tarde, você também já está um pouco saciado. Muito provavelmente, quando você chegar em casa, tipo 7, 7 e meia da noite, você não vai estar com tanta fome. É onde você pode substituir o jantar, essa última alimentação do dia, você pode substituir por quê? Um lanche. Faça lá um pão com frios, com presunto, um queijo, né? Toma um copo de suco, que isso já vai te alimentar, já vai te saciar. E depois, antes de dormir, se você quiser, você pode estar tomando um copo de leite, um copo de suco antes de dormir. Então, quer dizer, você diminuiu a quantidade de alimentos que você consumiu durante o dia, porque você reduziu as quantidades nos seus horários principais de alimentação, que é almoço e janta, e você conseguiu se manter saciado. Então, a reeducação alimentar, ela te ajuda muito nesse processo de você se alimentar direito, sem deixar de consumir as coisas, os alimentos que você quer.
tá? Então não tem nada a ver com você ficar sem comer, comer só salada, ou comer só ovo, ou comer só batata. Não, gente, ó, esquece. Você treinando em casa e você fazendo só a reeducação alimentar, você vai conseguir emagrecer. Eu sou a prova, né, que vocês estão vendo. Você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir se manter saciado, sem passar fome, e você vai ficar feliz, porque você vai ver o resultado no seu espelho de que você está comendo, está se alimentando e está conseguindo emagrecer, definir o corpo, entrar em forma e até ganhar músculos, né? Como vocês veem que eu também já estou ganhando. Então, isso que é o importante, é você se alimentar de forma correta. 6 dias, alimentação correta normal, e um dia da semana é o dia do lixo. Então você pode tomar seu café da manhã, o seu almoço, né, normal, e à noite você pode comer um lanche, comer uma pizza no dia do lixo, tá? Eu falo dia do lixo, mas aí cada um dá o nome que quer, né? Pode ser o dia da alegria, o dia da felicidade, o dia da extravagância, né? Então cada um pode dar o seu nome aí, tá bom? Então, gente, ó, treino em casa funciona. Lembra dos pilares: foco, disciplina, disposição, reeducação alimentar, que é comer direito, não é deixar de comer, é comer direito, tá bom? E treinando em casa todos os dias, porque o treino em casa ele dá resultado, mas é todo dia você treina. Geralmente o único dia que geralmente as pessoas que treinam em casa não deixam de treinar é no domingo, que é o dia que o corpo descansa. Mas de segunda a sábado a gente vai fazer o nosso treino todos os dias, 40 minutos, 1 hora, você fazendo o teu treino para vocês terem o resultado. Tá bom, gente? Ó, grande abraço para vocês. Curta meus vídeos, se inscrevam no meu canal, tá? Ative aí o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos, tá? Compartilhe meu vídeo com outros amigos que também queiram emagrecer, pessoas que queiram, né, de repente treinar, mas não tem muito tempo. Então, apresente esse projeto para elas, tá? Que agora os próximos vídeos eu já vou estar começando a mostrar os exercícios para vocês, tá? E assim, gente, me ajude o meu canal a crescer, para que eu possa produzir mais conteúdo para vocês, tá bom? E que a gente possa evoluir, crescer junto, que a gente possa emagrecer, entrar em forma junto, e que a gente possa também tá trocando as nossas experiências. Aí vocês podem comentar os vídeos, tá? Falando do que está acontecendo, tirando dúvidas de vocês. E a gente vai estar, eu sempre vou estar entrando todo dia para ver se tem alguma perguntinha, alguma notificação para estar respondendo vocês, tá bom? E a gente vai começar esse projeto bem legal e vamos evoluindo junto, cuidando da nossa beleza, da nossa saúde, da nossa autoestima juntos, tá bom? Gente, grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!